gente, tudo bom com você? Eu espero que você se encontre muito bem. Vamos neste momento dar continuidade à leitura do livro de Provérbios, agora com o capítulo 27, aprendendo mais sobre outros provérbios de Salomão. Vamos então começar? Provérbios capítulo 27 diz o seguinte: Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que outros o louvem, e não a sua própria boca, um estranho, e não você mesmo. Pesada é a pedra, e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor, e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram um coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se obriga por mulher estranha. Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz logo de manhã, a sua bênção soará como maldição. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Mesmo que você moesse o insensato, como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecem os renovos e se recolhem o capim dos montes. Então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas ervas. Que capítulo lindo, não é, meus amigos? Eu acho que, como eu já comentei aqui, é um capítulo que você pode pegar assim para ler verso por verso e tirar um bom tempo para refletir, para anotar, tomar nota e aplicar na sua vida, porque cada verso traz lições para você aplicar no seu dia a dia, para que você tenha mais sabedoria nos seus atos, no seu agir. E alguns versos que eu gostaria de refletir com vocês aqui. O primeiro verso seria o verso 12, que diz o seguinte: O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. A pessoa prudente, ou seja, sábia, quando ela vê o mal que está à sua frente, ela corre, ela se esconde, igual José, lá com a esposa do Potifar, quando ele estava diante ali do mal, do pecado que ele poderia ter cometido,
Ele não esperou nem um segundo, ele correu, ele fugiu. A pessoa ingênua, não, ela vê o mal e ela decide simplesmente sofrer as consequências dos seus atos. Ela vê o mal e não foge, ela decide tentar, talvez, passar por aquilo, tentar, talvez, provar de que é capaz de não sofrer o mal ou as consequências dele. Mas não é bem assim. Quando estivermos diante do mal, devemos fugir e simplesmente fugir. Outro verso que me chama a atenção também é o verso 21, que diz: como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Muitas pessoas que recebem, ao receberem honras, privilégios, subirem de cargo e etc., acabam mudando, acabam passando a serem pessoas diferentes, infelizmente, para o lado negativo. Devemos sempre buscar sermos pessoas humildes, pessoas que recebem sim o elogio, mas sendo pessoas sábias que colocamos tudo como gratidão em primeiro lugar a Deus. Sempre colocando Deus como o maioral, aquele que deve realmente ser elogiado e exaltado, porque é Ele que faz tudo por nós. É Deus quem permite que possamos chegar a posições, cargos e etc. Então devemos sempre agradecer em primeiro lugar a Deus, mantendo nossa forma de ser humilde e sempre gratos a Deus, sempre honrando a Ele em primeiro lugar. É assim que conhecemos aquelas pessoas que realmente são pessoas que não mudam, mesmo estando talvez em altos privilégios e cargos. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos, se inscreve aqui no canal e que Deus abençoe muito você, a sua vida e a sua família. Um abraço e um beijo grande.